Graça e paz, glória a Deus nas alturas. Hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação espiritual que está em livro de 2 Reis 5, que vai falar sobre Naamã, né? A Bíblia fala aqui que Naamã, né, ele era um homem herói, né? Ele era um homem herói, né? E Deus era na vida dele, mas ele não sabia. Em todas as guerras, Naamã, ele era um homem muito respeitado, né? Um homem muito respeitado por todo mundo. A palavra de Deus fala que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e muito respeitado porque por ele o Senhor dava livramento aos sírios. E este homem, herói, valoroso, porém leproso, né? Valoroso, mas porém leproso. Mas o que mais me chama a atenção, que Deus era na vida de Naamã, e Naamã não sabia, por causa que ele estava cego, né? Espiritual, né? E ele lutava, né? Contra todo quanto é tipo de guerra, e era campeão, era vencedor, não perdia guerra, era um homem que as pessoas temiam muito, esse homem, e respeitavam muito, um homem de muita estratégia, um homem que tinha uma visão para a guerra. Ele lutava contra uma lepra, mas aquilo que ele mais lutava ele não conseguia vencer, né? É difícil, né? Mas nós vemos que Deus, né, permitiu que a guerra contra ali uma tropa de Síria, né, que vieram de Israel, levaram uma menina, né? Essa menina aí, ela tinha tudo para entrar numa depressão dentro da casa de Naamã, né? Ficar deprimida, ficar pensando, por que eu estou aqui? Mas não, ela olhou, né? Não, Naamã é um homem muito rico, né? Naamã tem muito dinheiro, ela poderia ter 4, 5 empregados dentro da casa dele, né? Mas eu estou aqui com um propósito. Não fique deprimido diante de um propósito de Deus na sua vida. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vemos que aquela menina ficou tranquila na casa de Naamã. Só que um dia ela falou que este homem for ter com o homem de Deus que está em Israel, esse homem vai ser curado. Ele lutava contra grandes nações e guerreava, tinha estratégia. Mas ele lutava contra uma lepra que só Deus pode curar. Eu quero dizer que Deus era na vida deste homem. A Bíblia fala que Deus era na vida dele e ele não sabia. E nós vemos que ele era um herói, valoroso, mas porém leproso, né? Porém ele tinha uma lepra. Amados, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, né? O Naamã, ele era um homem cego espiritual. O Naamã, ele não era um homem que tinha uma visão espiritual, como uma pessoa que ele tem um conhecimento espiritual, né? Mas ele teve esse conhecimento, através ali daquela menina ali que mandou ele lá em Israel, né? Nós vemos lá, o profeta Eliseu mandou o Geazi falar para ele tomar banho 7 vezes no Rio Jordão, né? Deus, ele foi lá e tomou banho, né? Ele não queria tomar banho, daí não queria mergulhar, né? O servo dele falou, se o homem de Deus pedisse algo mais difícil para você, você faria. Aí ele pegou e mergulhou ali, foi, salvo daquela lepra. Muitas das vezes, nós somos, herói, valoroso, somos varão valoroso, herói, mas porém leproso. Muitas das vezes tem lepra que está dentro do nosso coração, né? A Bíblia fala assim que naqueles dias aparecerão muitos que diz, Senhor, em teu nome expulsei demônio, no teu nome eu orei para enfermo e foram curados, no teu nome falei novas línguas, no teu nome fiz isso, fiz aquilo. Mas a Bíblia fala assim, apartai-vos de mim, maldito, porque vós não te conheço por praticar a iniquidade.
Porque nós vemos que este homem aqui, Deus era na vida dele, mas ele estava cego espiritual. Mas quando ele foi curado da lepra, ele passou a ter uma nova visão. Aleluia, porque Deus era na vida dele. Deus queria abençoar aquele homem. Queria procurar um meio de abençoar aquele homem. Aleluia, Jesus. Agora, o nosso entendimento, a nossa sabedoria que nós temos, né? Temos que pedir para Jesus, né? Limpar tudo do nosso coração, aquilo que não presta, né? Nós não queremos ver o bem do nosso irmão, né? Não queremos, só queremos ver ele indo para trás, andando para trás, né? Isso aí é coisa do diabo. Às vezes pregamos, profetizamos, cantamos, né? Mas muitas das vezes a lepra está dentro do coração ali, ó. E é no Rio Jordão. Aleluia. O Rio Jordão abriu para Elias. Abriu para Josué. Que do outro lado que está a benção. Nós vemos que quando o Jordão abriu para Elias, Elias subiu ao céu num redemoinho, né? Numa carruagem de fogo. Deus, ele quer fazer obra por completo na nossa vida. E nós vemos que quando na passagem do Jordão, né? Josué pararam de comer maná. Porque na passagem do Jordão já tinha, né, outras alimentações, né, bem adequadas, né, mas o namá ali, aquela comida que caía ali, maná, caía do céu ali tinha toda também as vitaminas, né, que o corpo humano precisava, né. Porque os homens guerreavam comendo maná e não tinha nação que ficasse de pé dentro da nação de Josué, né? Só comendo maná, né? Mas só que agora, depois da atravessada do Rio Jordão, né? Já era, né? Era uma nova... eles iam ter que passar por um novo círculo de vida, né? Então, já era uma outra... né? Já era uma outra vida, já, né? Já era... Então, quando você tomar, né, deixar de Jesus limpar toda a nossa lepra, nosso coração, com esse conhecimento poderoso que Jesus deu para nós, que a Bíblia fala assim, que o Espírito de Deus que deu para nós foi o Espírito de entendimento, o Espírito de sabedoria, né? Aleluia, Jesus. Então, o inimigo sempre quer estar ali colocando lepra no coração, mas em nome de Jesus, a lepra vai sair tudo. E Deus, ele quer, né, na travessada do Jordão, é que os milagres acontecem. Aleluia, Jesus. Quando Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, a lepra subiu. Ficou um homem perfeito. Aleluia. E foi um grande homem, né? Varão valoroso, né? Herói valoroso, porém leproso. Muitas das vezes, pessoas com grandes conhecimentos, né? Mas sabemos que o Deus que começou esta grande obra é o Deus que vai concretizar toda ela. Em nome de Jesus, meus queridos e prezados ouvintes da palavra de Deus, você que precisa de uma oração em nome de Deus, põe no comentário aí como Deus está orando constantemente pelas pessoas aí que estão me seguindo aí, meus queridos. Que Deus continue nos abençoando grandemente, né? Que essas lepras, tudo aquilo que é de mal, nunca venha entrar no nosso coração, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Amém.